Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Com o Dia das Mães se aproximando, eu me peguei pensando um pouco sobre a minha infância e do meu convívio com a minha mãe. Lembrei-me que em uma caixinha de madeira de sabonetes Febo, minha mãe guardava vários cartões com versículos bíblicos. Na parte da frente constava a referência e no verso o texto por escrito. Muitas e muitas vezes eu a ajudava no seu treinamento, passando e repassando os inúmeros versículos que ela memorizava. Nós fazíamos o cultinho doméstico, onde tínhamos que orar, decorar versículos e ler alguma história juntos. Lembro-me também da Bíblia da minha mãe, toda marcada e cheia de anotações, companheira inseparável de todas as suas manhãs. Todas as terças-feiras, minha mãe levava o estudo para a reunião das irmãs da Igreja Batista, aonde ela se reúne até hoje. Sempre andava com folhetos evangelísticos, de maneira que eu passei a minha infância inteira ouvindo-a falar do amor inefável de Deus e da inacreditável salvação que o homem recebe pela fé em Jesus Cristo. Até meus coleguinhas de escola não escapavam da pregação. Oração, músicas que cantávamos dentro do carro, minha mãe não deixava aquelas crianças sem ouvirem sobre o amor de Deus. Após tantos anos, eu fiquei surpreso de me lembrar desses fatos. Eles estavam perdidos na minha memória, mas eles não estavam perdidos no meu caráter. A vida e o exemplo espiritual de minha mãe sempre estiveram em rota de colisão com a cultura e a mensagem do mundo. Como consequência, a presença de Deus cristalizou-se em meu coração ainda na infância, de maneira que quando eu cheguei às crises da adolescência, minha fé permaneceu firme diante das incertezas e das tentações. O testemunho da minha mãe contribuiu para a posterior conversão de meu pai e para talhar em meu coração princípios que me acompanharão até o meu último suspiro de vida. Como é natural, eu como pai, eu desejo e construo alguns modelos para o que eu considero ser o pai ideal. Porém, eu não posso me submeter ao que o mundo acha que é um pai ideal, mas sim ao que Deus considera ser um pai ideal. Claro que eu quero dar para os meus filhos o melhor de tudo que eu posso oferecer. Quero dar educação, esporte, lazer, cultura, moradia, roupa, etc. Mas, pensando bem, essas coisas não possuem valor eterno. Elas não são o mais importante. O que os meus filhos precisam é de que eu ame ao Senhor de todo o meu coração, de que a minha vida seja inteiramente consagrada a Deus, de tal maneira que eles sintam, ouçam e vejam a Deus através da minha experiência, até chegar o momento em que eles sintam, ouçam e vejam a Deus individualmente na sua própria experiência. Olhando para minha mãe, pude perceber que para uma criança, as atitudes falam muito mais alto do que qualquer discurso e que não existe nada mais didático do que o exemplo. Trazer Deus para o meu dia a dia foi o melhor legado que minha mãe me deixou. E esse será a maior herança que desejo deixar para os meus filhos também. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 26.